Projeto Reina, sempre que possível, está identificando e corrigindo traduções inadequadas no texto bíblico. Mas eu quase esqueci de mencionar essa expressão errada, que é a que as pessoas chamam de filho do homem. Yeshua HaMashiach é o filho do homem. Ben Adam não significa filho do homem. Você pode ver que o Projeto Reina não usa essa expressão, mas usa a expressão filho de humano, que é a tradução literal de Ben Adam. Mesmo no pensamento judaico, Ben Adam tem uma conotação específica. Inventaram de chamar de filho do homem, não sei porquê. Ben Adam literalmente é filho de humano, mas na cabeça do judeu a expressão filho de humano é a mesma coisa que você usar a expressão o ser humano. É um humano comum como outro qualquer. Ben Adam é o ser humano, a pessoa. Um humano de carne e sangue como outro qualquer. Chamar de filho do homem é inadequado, porque toda vez que Yeshua se define como Ben Adam, ele está fazendo isso para quê? Para frisar o fato de que aqui nesse mundo ele era um humano como os demais humanos. Enquanto estava no mundo material, Yeshua não era um ser especial, ele era um humano como os outros ao redor dele. Tanto que aqui no mundo ele viveu como judeu. Agia como judeu, vivia como judeu, falava como judeu. Ele não era um alienígena, ou um ser místico superior, ou um holograma de uma divindade, como alguns antigos acreditavam. Aqui no mundo ele era um Ben Adam, ele era um humano comum, como eu. Apesar de ter deixado claro desde o começo que ele veio do Deus Pai e que ele sabia disso, aqui no mundo material ele era uma pessoa comum. Por isso ele era Ben Adam. Aqui ele era uma pessoa comum, um humano comum no sentido biológico. Aí falando isso a pessoa pensa assim, bom, ele era um humano como eu, mas eu tenho o instinto do pecado, ele não tinha. Apesar de ser um humano comum aqui no mundo, ele conseguiu viver aqui sem pecar, coisa que eu não consigo. E por que ele conseguiu viver aqui sem pecar, mesmo sendo um humano comum? Porque o espírito dele não era como o meu. Ele era um humano comum porque o corpo dele, a natureza dele, era a mesma da minha, o mesmo tipo da minha. Mas o espírito dele era diferente. Ele não nasceu pelo método natural da concepção. Ele nasceu de um nascimento milagroso. E o espírito dele era o próprio espírito do Deus eterno. Se Yeshua tivesse nascido pelo método natural, como eu nasci, o pai dele seria Yosef, e não o Deus eterno. E, consequentemente, ele teria herdado a capacidade de pecar que eu tenho. Só que pelo nascimento milagroso, o espírito que foi colocado nele foi o próprio Ruach HaKodesh, o espírito do Deus Criador. O espírito dele era mais excelente que o meu, mas a natureza humana dele era a mesma que a minha. Por isso ele se dizia filho de humano. Agora, falar que era filho do homem não faz sentido. Filho do homem? Que homem? Não faz sentido essa expressão. Aí tem aquela declaração dele. O filho de humano deu sua vida por muitos. Só dizer isso se apresentando como humano comum, ele mostra que a redenção dos pecados era uma ação celestial e humana, concebida nos céus, mas produzida aqui no mundo material. Não era uma mágica. E mais, ao se apresentar como humano comum, igual a mim, igual aos outros, e realizando tantos milagres, ele deixou claro que humanos comuns também podem realizar coisas espirituais para Deus, desde que sigam a referência dele. Aquele que curava enfermos e fazia milagres era tão humano quanto eu. Ele obedecia ao Deus Pai. Se eu obedecer ao Deus Pai, eu também posso fazer o que ele fez. Ele era humano, mas ele se dedicava às coisas do Deus Eterno. Se eu me dedicar às coisas do Deus Eterno, e se você se dedicar às coisas do Deus Eterno, aí vai se cumprir aquela palavra dele que ele falou. Aquele que for fiel a mim, fará as mesmas coisas que eu faço.